Boa tarde, amigos, donos da bola desta terça-feira no ar, Band TV, Canal 10, para todo o Rio Grande do Sul, aguardando a sua opinião, a sua participação, é sempre muito bem-vinda aqui conosco no nosso debate. Pelo Twitter, @donosdabolaRS, ou também na nossa fanpage no Facebook, ou ainda no Instagram, @donosdabolaRS. Vamos à central Band do Esporte. Lá está o Cadu, entre uma fralda e outra, ele tem tempo para vir aqui e nos atualizar do que acontece no mundo esportivo. Cadu, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Só para deixar claro que dessa história aí eu não sei de nada não. Meneghetti, sobre a dupla Grenal, a revista Forbes do Brasil divulgou uma lista, um ranking dos clubes mais valiosos do Brasil. E a dupla Grenal está entre os 5 primeiros colocados. O Grêmio é o 4º colocado, estimado num valor de 280 milhões de dólares. O Inter aparece logo abaixo em 5º, com um valor estimado de 240 milhões de dólares. O Corinthians é disparado o líder, vale mais de 500 milhões de dólares em levantamento dos clubes mais valiosos feito pela revista Forbes. Grande Papai Cadu volta em seguida com outras informações, tem muitas informações. Vocês estão rindo, né? Não adiantou ele se explicar. Não, o Cadu está envolvido com as fraldas dos sobrinhos, ele tem muitos sobrinhos, né? Isso aí. E aí tá mas é quase visto como um papai, né? Claro que é, né? Com um sobrinho pequeno. Em seguida a gente amplia. O Internacional terá, eu acho até que ele vai sair correndo do programa daqui a pouco. O Internacional terá duas, pelo menos duas, além do Jefferson, né? Duas ausências importantes nesse confronto contra o Palmeiras. D'Alessandro e Eduardo Sacha estão de fora do jogo. Treinar na chuva pode até ser chato, mas não é um problema para o Inter. Nem mesmo o empate com o Figueirense no Beira-Rio. Esse aí passou, até porque o foco agora é a Copa do Brasil. Como a gente sempre disse aqui e continua dizendo, a gente vai pensar jogo a jogo do Campeonato Brasileiro e fase a fase da Copa do Brasil. O que realmente incomoda o Inter são os desfalques. A expectativa era de que D'Alessandro e Eduardo Sacha estivessem à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. Mas os dois seguem de fora. E olha só a coincidência. A lesão nas costas do D'Alessandro e no tornozelo direito do Sacha aconteceram no confronto com o Palmeiras no Brasileirão há 2 semanas. Sem o D'Alessandro e sem o Sacha, é uma ausência, né? É uma perca muito grande também dos dois, jogadores de qualidade. Mas chega de notícia ruim para o torcedor colorado. Existem motivos para deixar a torcida alegre também. Importante! O Valdívia já está melhor fisicamente, pronto para jogar. Tomei a pancada ali no jogo e meu tornozelo começou a doer, né? Mas já joguei pior já, mas já joguei com muita dor já também no pé, como na Libertadores. Mas tá tranquilo, meu pé tá bom. E com o Valdívia jogando, as chances de golaços aumentam. Só golaço, né? Só gol de videogame. O meia é o artilheiro do Inter na temporada. São 17 gols marcados. E como ele mesmo falou, tem muito golaço. Importante! E o Vitinho, que também estava sentindo dores, não preocupa e deve jogar sim contra o Palmeiras. O atacante é o vice-artilheiro da equipe, com 9 gols. Já jogamos contra o adversário, conhecemos o adversário também nos conhece. O técnico Argel não terá D'Alessandro, não terá Sacha, são problemas, né? Mas, pelo menos, as soluções já podem ajudar bastante na Copa do Brasil. Importante! Legal esse astral aí do Valdívia. Mas... Hã? O que houve? Não, é legal. Legal o astral do Valdívia. Eu acho. Valdívia vou dizer aqui, um termo que pode ter uma interpretação dúbia, mas eu vou dizer, é um moleque. Ele é extrovertido, ele é engraçado, ele é curioso, dentro e fora de campo. E o Baldacei esses dias, esses tempos, logo no surgimento do Valdívia, que eu disse que o Valdívia foi a melhor coisa que surgiu para o futebol nos últimos tempos em termos de irreverência. E eu continuo dizendo isso. E outra, a gente precisa disso no futebol. Se jogar bem, melhor ainda. Prova que, mas aí que tá, Ribeiro. Mas ele joga, né? Eu vou pegar a tua deixa. Ele prova que está completamente recuperado. Porque o jogador entrar em campo com receio numa partida decisiva é a pior coisa que poderia acontecer para o Internacional. Porque o Inter vai precisar do Valdívia, vai precisar de um jogador diferenciado. Eu mudaria a cabeça da matéria aí. Falando de desfalque, não é desfalque. O D'Alessandro não é desfalque, está sempre fora. É por isso que tu não é editor do programa, e é um mero debatedor aqui, como todos nós. Olha só. E por isso que o debate não é o D'Alessandro. O Valdívia tem uma irreverência, acho que a definição do Chico é muito feliz, tem uma irreverência que ela é saudável ao futebol, essa alegria. Quem gosta de bom jogador, Rec, por isso que o Rec está elogiando que o Valdívia está jogando
jogando bem. Quem gosta de bom futebol, quem gosta de futebol solto, com qualidade e uma certa surpresa, gosta do Valdívia e está feliz com esta ascensão deste garoto, que eu brinquei aqui que é um moleque, porque E outra coisa, ele é descontraído nas redes sociais, ele é muito engraçado. O futebol dele é assim, né? Mas nós somos rançosos, porque bastou o Inter jogar mal e o futebol dele cair, como todo time. Sai do Instagram. Ai, Valdívia, tem que largar a internet, tem que jogar bola. Uma crítica ao Argel. Não, e a ti também. E o Argel brincou com isso. O Instagram, o Argel brincou com isso. O Valdívia tem que brincar no Instagram, tem que jogar a bola que ele sabe jogar e tá tudo certo. Tá ótimo. Só quero te lembrar que é o seguinte, tá? Instagram, essas coisas aí. Como é que é? Ou Facebook, como diz o João Batista Filho, Twitter, isso é tudo muito legal, tá? Mas a vida real Olha tá só, aqui. vamos falar da ausência do D'Alessandro e do Sacha, que eu acho que são duas ausências relevantes que tem o Internacional, que tem o Argel. Eu acho que os dois jogadores farão muita falta. Até vou dizer mais, tá? Eu acho que eles são insubstituíveis, especialmente o D'Alessandro. O Sacha ainda dá para recompor com o Vitinho e com o Valdívia na frente. Agora o D'Alessandro não tem substituto ao Tem a parte boa e a parte ruim. A estatística mais recente prova que o Internacional ganhou do Coritiba, ganhou do Corinthians e empatou com o Figueirense. Fez 7 em 9 sem os dois. Sem os dois, é. E a parte ruim é que eles são bons realmente. Aí a gente pega a Libertadores da América e vai ver que eles foram diferentes, que eles foram diferenciados contra o Atlético Mineiro, contra o que o D'Alessandro jogou contra o Santa Fé, que as pessoas têm uma memória muito curta. O D'Alessandro pegava a bola, batia escanteio. Não, faz pouco tempo. Faz muito tempo que o D'Alessandro joga muito bem no Internacional e só tu aqui que não enxerga. E por que eu digo que o D'Alessandro não tem substituto? Porque no meu Inter ideal jogariam Alex e D'Alessandro. Eu também. Jogariam Alex e D'Alessandro. Não é, o Alex não é o substituto do D'Alessandro. Para mim, o Alex é titular. Ainda que eu tenha criticado aqui semana passada, e não mudei a minha opinião, que ele teve uma caída, como todo o time do Internacional Essa teve. dependência do D'Alessandro está fazendo mal para o Internacional há hora. Que dependência? Mas olha aqui. Que dependência? O Lega acabou de dizer. Nós vamos à Assembleia, Ribeiro, daqui a pouco tu vem com a tua tese furada, nós vamos à Assembleia Legislativa, porque o governador Sartori encaminhou desde a semana passada projetos importantes para a reforma do Estado. E hoje tivemos uma manhã muito tensa na Assembleia e o Max Corrêa nos traz agora ao vivo informações. Alô, Max. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Um dia até agora muito agitado do lado de dentro e do lado de fora da Assembleia. Vou começar pelas informações lá de dentro que chegam pela repórter Gabriela Lerina e o cinegrafista Rogério Aguiar, que estão acompanhando todo esse trâmite, todas as reuniões entre os deputados lá dentro. Vai ser liberado o acesso ao plenário mediante senha, tanto para quem é a favor quanto para quem é contra os projetos que vão ser votados. Está sendo negociado também a liberação do auditório Dante Baroni. Os manifestantes que estão aqui do lado de fora querem a totalidade do auditório para evitar conflitos, para que não aconteçam mais cenas parecidas como as que nós vimos hoje de manhã. O Onildo Reis, cinegrafista Onildo Reis, está mostrando aqui fora o cerco montado pela Brigada Militar. E como dá para perceber, eles já avançaram em direção aos gradis e os manifestantes estão na Praça da Matriz. Como a gente acompanha nas imagens que nós estamos mostrando, hoje de manhã os manifestantes tentaram entrar na Assembleia Legislativa e houve a reação da Brigada Militar. Três pessoas foram presas. Essa é a confirmação que nós temos da Brigada Militar, que também afirmou aqui em frente à Assembleia Legislativa que vai apurar se houve excesso por parte da corporação. Agora, o clima já bem mais calmo, deve acontecer a votação sem maiores problemas, todo com essa entrada controlada. O que vai ser votado? Primeiro, a retirada do regime de urgência dos projetos que tratam da extinção da Fundergs e da FEPS. Essa vai ser a prioridade. A sessão vai abrir com essa votação. O pedido de urgência desses dois projetos, pedido pelo governo que trancava a pauta, foi retirado, mas ele precisa ser votado. Na sequência, os projetos polêmicos que tratam do aumento de impostos, incluindo o ICMS, que é um dos temas mais polêmicos e que tem tomado a atenção de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. Nós continuamos acompanhando toda a movimentação aqui em frente à Assembleia Legislativa, repetindo agora o clima bem mais calmo, mas como a gente pode perceber pelas imagens, foi uma manhã muito tensa aqui
onde vai ser votado alguns dos principais projetos que interessam para o futuro do Rio Grande do Sul. Eu volto no Brasil Urgente com informações direto da Assembleia Legislativa e reportagem completa da Gabriela Lerina no Band Cidade, 10:07 da noite. Voltamos ao estúdio, Meneghetti. E havendo a necessidade, nos interrompa o nosso debate esportivo, porque esse assunto que você nos traz é importante para todo o estado do Rio Grande do Sul, Max. Olha só, Ribeiro Neto, a tua tese é tão furada, e o D'Alessandro é tão importante que ele não joga hoje e nós estamos discutindo ele aqui como tema central. Não, mas não é. Nós estamos discutindo porque vocês têm uma paixão pelo D'Alessandro que não se justifica. Ele não está jogando. Ninguém fala em paixão. Ele não está jogando. Ninguém fala em paixão. Eu não vou dizer que tu tem ódio do Alessandro, tu tem uma coisa... É brincadeira. É paixão, é análise de futebol. É uma figura de linguagem. Que não funciona. Ficar Tu magoadinho. tem um chilique com o D'Alessandro. Tu tem te irrita essa dada dependência, que é verdadeira, existe. Não pode. Precisa desse jogador. Então o Inter tem que, há muito tempo, tinha que ter mudado esse conceito. Se é verdade que tem a tal de acha que não é verdade? Dependência... Se o D'Alessandro não estivesse aqui, o teu Internacional estaria na Série B hoje. Estaria na Série B. Porque em 2013 ele salvou o Internacional do rebaixamento. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que é uma falácia isso. Qual? O teu Internacional é uma falácia? As duas coisas. Ou a dependência do D'Alessandro? As duas coisas, tá? É uma falácia. Isso se construiu porque o D'Alessandro tem e eu parabenizo ele, porque ele é muito competente. Além de ser bom jogador, importante e tudo mais, mas essa história de que o Inter só se salvou da segunda... Isso é uma falácia, isso foi construído e as pessoas aceitaram como se fosse verdade. Isso aí é uma falácia. Verô, por que tu não diz que tu não gosta do D'Alessandro e não fica nesse chove não molha? Nada contra o D'Alessandro. Não, mas é que tu tá num chove não molha. Imagina se tivesse, hein? Pelo amor de Deus. Ricardo, não reconhecer a importância do D'Alessandro no time do Internacional. Quero cumprimentar, porque parece que sexta-feira ele vai receber o título de cidadão de Porto Alegre. E merece. Uma justa homenagem da Câmara de Vereadores. Mais um grande lance. Ele é um cara da Câmara de Vereadores. Olha aqui, nas grandes conquistas... Que coisa rasteira, pelo amor de Deus. Eu não vou deixar tu fazer isso aqui, cara. Mas o que eu falei? Tô parabenizando essa ironia baixa aí, por favor. Se a gente acha que o Grêmio está 15 anos sem ganhar um título importante, eu acho que os 2 gauchões que o Grêmio ganhou, tem 3 gauchões, 2006, 2007, 2010, tem importância também, mas são menores. Em todas as grandes conquistas do Internacional, todas mais recentes, o D'Alessandro foi o melhor jogador. 2008, o Internacional ganhou com o Tite a Copa Sul-Americana. D'Alessandro, ele, Alex e o Mar. Jogou contra os argentinos, na Argentina, onde é ruim de jogar, o D'Alessandro foi lá e jogou. Ou lá contra o Boca, time reserva. Vamos falar bem a verdade. Mas foi na Argentina. Vamos falar a verdade. Tá bem, o time reserva. O Ricardo jogou, tá? Tá bem. Mas era o time reserva. Reserva. Não, anula o título da Sul-Americana. O Inter não foi campeão na Sul-Americana. Deixa o Rec falar. Mas respeita um pouco o teu colega de debate. Deixa o Rec falar. 2010. Libertadores da América, o melhor jogador do time foi o D'Alessandro. Nos clássicos grenais, que o Internacional, as 2 vezes que o Inter goleou o Grêmio, 2-4-1, o D'Alessandro desmontou com o Grêmio. Nos 5 gauchões na sequência, o D'Alessandro foi o camisa 10 do Internacional, capitão e tal. A maior importância que se dá ao D'Alessandro não é pela torcida do Internacional, é pela torcida do Grêmio, que conta os dias para que ele vá embora. O D'Alessandro é uma marca do Internacional e está, ao meu ver, entre os 3, no máximo 4 maiores jogadores da história do clube. Falcão, Fernandão, Figueroa e D'Alessandro. Então, esses são os 4, na minha opinião, as 4 referências do Internacional, da sua história hoje, são esses jogadores, os grandes títulos, as grandes conquistas, representatividade, liderança e qualidade. E não vamos discutir o D'Alessandro com o Fernandão do ponto de vista técnico, que o D'Alessandro a gente sabe que jogava mais que o Fernandão, né? Muito mais. A gente sabe que o D'Alessandro é mais jogador. Agora, a representatividade, a liderança que o Fernandão teve, e isso não se questiona. O Fernandão é, pelas suas conquistas, o maior jogador da história do Internacional. O Fernandão foi campeão do mundo. O D'Alessandro, eu quero lembrar que o D'Alessandro não foi campeão do mundo pelo Internacional. O Gabiru foi campeão do mundo, o D'Alessandro joga mais que ele, né? Ou não? Não, eu só quero lembrar porque... Ou tu bota o Gabiru antes do D'Alessandro. Porque, assim, só entender. Bom... Não, só para entender. Não, só um pouquinho.
Quem foi, me responde objetivamente, tá? Sem Só alarme. um pouquinho, o Ceará foi campeão do mundo, o Cláudio Duarte não foi, mas o Cláudio Duarte foi mais lateral que o Ceará, vamos discutir isso. Então tá, então isso é impossível tu discutir. E é por isso que não dava nem pra comparar Carpegiani com o D'Alessandro. O Klemer foi um baita goleiro, mas o Manga foi mais goleiro que ele, né? A questão E o Manga foi mais goleiro que o Klemer. Mas nós concordamos, o Um foi campeão do mundo. O Carpegiani, o Batista, o Jair, todos eles jogam mais que o D'Alessandro. Eu acho que a questão do D'Alessandro não é propriamente o D'Alessandro, é o fato do Inter não ter achado um substituto para o D'Alessandro. Não contar com esse jogador é absolutamente normal pelo estágio que ele está, pelos problemas físicos que o Inter teve na temporada. Ele é um jogador que sente mais, ele tem um desgaste maior. E acho que o problema é o seguinte, não é o D'Alessandro, é não ter um substituto para o D'Alessandro. Esse é que foi o pecado do Inter. Daniel, ninguém discute a Tanto que o Anderson foi contratado para isso. O D'Alessandro é o capitão, é a referência, é o jogador mais importante do Internacional. Melhor, mas é o mais importante. Muito bem. Cadu tem interatividade. Alô, Cadu. Vamos ver se tá com carinha de sono. Não, tá bem. Dormiu bem de noite. Vamos lá, Cadu. Tá certo. A torcida colorada tá participando aqui, Meneghetti, e falando muito sobre o D'Alessandro. O Darcy tá dizendo que qualquer treinador de primeira linha colocaria o D'Alessandro e o Alex no meio de campo, seria o melhor meio campo do Brasil. Marco Antônio tá dizendo que o Inter fica mais fraco e sem criatividade sem o D'Alessandro. Já a Nath está dizendo que o dia em que o D'Alessandro não incomodar tanto, tem que começar a pensar na possibilidade do fim do ciclo dele no Inter. E sobre o Valdívia, que era a questão do debate anterior, o Enzo está dizendo que o Valdívia é muito importante para a dinâmica da equipe. Ele no time deixa o futebol mais alegre. É verdade, mas o Sacha nesse quesito, não só de alegria, mas de qualidade do time, é um prejuízo que tem o Marcel. Mas a ausência do Sacha é importante também. Até pelas funções táticas que ele exerce. Agora, sobre o D'Alessandro, só queria dizer o seguinte, com relação à Dali dependência, os números que o REC traz, eles, pelo menos no universo recente, eles meio que invertem essa lógica, né? O Inter não perdeu nesses 3 últimos jogos sem o D'Alessandro e o Sacha no time. E que bom que o Alex tem dado conta do recado, aí eu discordo um pouco de ti, eu acho que ele talvez esteja abaixo daquele Alex que a gente já viu e espere, mas eu acho que ele tem assumido a capitania, ele tem assumido o time, o meio campo do time tem jogado bem, e eu acho que o Internacional tem encontrado soluções. Nos últimos 2 jogos eu concordo contigo. Eu acho que o Inter tem encontrado soluções, e também é verdade que o D'Alessandro neste ano, nesta temporada, não consegue ter uma sequência. E também, que bom que o Inter, mesmo sem o D'Alessandro, não contou com ele como protagonista e o Inter ainda assim, pelo menos a meu ver, conseguiu bons resultados na temporada. Mas ele está machucado agora e no primeiro semestre que ele teve também problema de lesões, como outros jogadores tiveram, ele também não jogou por uma opção do técnico. Algumas partidas foi preservado pelo Diego Aguirre. Foi uma preservação. Concordamos com isso. Não foi só ele, aliás, né? Isso, foi ele, foi o Arangues. Porque quando o Inter jogou a Libertadores da América, ele estava em campo. E quando esteve em campo foi decisivo. Levou o Inter a semifinal da Libertadores. Eu acho que a grande questão é o substituto do Sacha, porque o do D'Alessandro é o Alex. Isso é fato. E o Argel optou em determinado momento pelo Wellington Martins e pelo Lisandro Lopes. Ele alternou em alguns jogos a substituição do Sacha com esses jogadores. Contra o Corinthians? Também no mesmo jogo. Isso aconteceu no Mas hoje a tendência não é o Wellington Martins, né? Não. É o Lisandro Lopes. Mas aí é 8 ou 80. Ou coloca 3 marcadores, ou coloca 3 atacantes. O Lisandro Lopes até pode fazer de meia. Mas para ganhar de 1-0... Nenhum deles, nem Valdívia, nem Vitinho, fazem o que o Sacha faz. Para ganhar de 1-0 do Palmeiras, o Internacional não precisa de ter o Lisandro Lopes na frente. Eu acho que ele pode armar o meio campo. O que me intriga, tu vê, nós falamos de tantos nomes, a gente não fala no Anderson. Nós não falamos num cara que custa uma fortuna para o Internacional, que vem com um status, e ele sequer é lembrado, inclusive na nossa discussão aqui. Mas isso aí é um absurdo. É verdade. Não, eu acho que é lógico. Será? Quanto tempo o Anderson está no Inter já? 6 meses. É tempo demais. Você chegou em fevereiro? Não. 4, nós estamos indo para o mês 10, chegou no mês 4. 6 meses. Quase 6 meses. É tempo demais para não ter nenhuma possibilidade de disputar a posição. Mas isso é um tempo normal de uma readaptação, né? Disputando posição. Bom, mas então vou te dizer o seguinte, como estava mal o Anderson, né? Mas não jogou ano passado, como estava completamente não jogou ano passado, não poderia ser contratado para ser solução.
Porque ele foi contratado... Deixa claro que o Lisandro Lopes não é esse jogador desprezível que tu acabaste de insinuar aqui. Não, não falei isso. Não, claro, não precisa do Lisandro Lopes. Tá difícil. O ataque titular do Inter é Vitinho e Valdívia. Tá bem, perfeito. Tá bem, só que ele quer armar com o Lisandro Lopes. Vamos ver. Você tá falando do Argel, eu acho que o Lisandro Lopes é um jogador. Eu acho um baita jogador. Sabe que tem muita qualidade. Contra o Corinthians esse esquema funcionou e bem. E não ficou flácido o meio campo do Internacional, por incrível que pareça. O Lisandro Lopes se matou. E o Alex jogou muito. Depois que ele mudou o time, né? É que com o Rafael Moura... Só que ele precisou tomar um gol para mudar o time, né? Mas mudou rápido. E a vitória de 2-1 contra o Corinthians, eu acho que eu sei que ganhar é mais importante hoje. Mas não é um resultado de tranquilidade internacional hoje. Não, claro que Pelo não. contrário. As 1x0, então, segura não 1x0. 1x0 é excelente resultado. Mas acho que é aí que o Ribeiro quis dizer. Daqui a pouco prescinde do Lisandro Lopes, coloca o Wellington Martins para ver no que vai dar. Faz um golzinho amigo e segura a onda. Ele pode pensar no contrário, faz um gol e bota o Wellington Martins depois, né? Mas o Ribeiro, pode pensar nisso, né? Ribeiro, tu armar um esquema defensivo hoje é suicídio. Tu colocar 3, é a mesma coisa que aconteceu contra o Corinthians. Tu dá a bola pro Palmeiras, que tem Gabriel Jesus, Lucas Barrios, o Dudu, que tá jogando bem, voltar, não, né? Que jogador esse Lucas Barrios? Que jogador? Definidor. Caiu no pé dele agora. É um guerreiro, assim, guardadas as devidas proporções. Há 7, 8 anos, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior fez uma viagem e foi no estádio e viu esse cara jogar. Chegou e sugeriu para ele. Quando estava no Colo-Colo, lembra? Eu queria que o Rei terminasse a história, mas fácil para entender. Foi no Chile. Se ele terminar a história. Foi no Chile mesmo. E aí Grêmio Internacional não conseguiram contratar. Mas ele foi lá como... Não, estava passeando lá, resolveu ver o jogo. O que tem um guri que joga uma enormidade. Esse Lucas Barros está pronto, tem que trazer. E incomodou a direção de Grêmio Internacional. Fez uma grande Copa América pelo Paraguai. É um bom jogador de futebol. Eu acho que o time do Palmeiras, que a gente viu no Beira-Rio, é um time, não dá para esperar aquele Palmeiras. É um time completamente diferente. Jogou completamente. Jogou descaracterizado. Cristaldo, Rafael Marques e o Alexandro no ataque. 3 centroavantes, ninguém entendeu por quê. E para quem fez o investimento como o Palmeiras fez esse ano, foi o clube que mais contratou, a chance de título é na Copa do Brasil. É isso aí. A chance que eles têm de Mas a chance para todos está igualada. Todos têm chance na Copa do Brasil. Inclusive o Figueirense. Inclusive o Vasco. Tá bem. Tá? Tá bem. Tu acha que o Vasco tem a mesma chance que Grêmio e Palmeiras? Na Copa do Brasil, sim. Barbaridade, meu Deus. Aliás, eu acho que o Vasco passa pelo São Paulo na Copa do Brasil. Senhora. Pois eu acho que... Vamos ver as semifinais aí, quais são. Eu já disse da rádio e vou repetir. Tomara que eu não... que eu fale a mesma coisa. É difícil. Manter coerência é difícil, mulher. Passam, na minha opinião, Inter, Fluminense, Vasco da Gama, Até agora eu Santos. discordei de todos. Santos. Eu acho que passa o Grêmio, acho que passa o Palmeiras, acho que passa Santos e São Paulo. Vamos ver. Chico. Pode ser otimismo, mas eu acho que passa Grêmio, Inter, São Paulo e Santos. Tô com o Chico também. Grêmio, Inter, São Paulo. Grêmio, Inter, São Paulo e Santos. Tinha um cutuco que passaria o Vasco, mas o Vasco deu uma reagida tão boa na Não, Série A. o Vasco tá abraçado, tu deve estar na conta do Eurico Miranda. Vasco Impressionante. há anos, o Eurico para engavetar O Vasco... Só acenar para ele, está depositado. O Vasco não está focado na Copa do Brasil com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Não, ser campeão brasileiro. Ele está priorizando o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, né? Fez do quê? 10 pontos em 12, pô? Não. Daqui a pouco o Eurico vem pra coletiva e tem um jornalista gaúcho lá que tá comigo. A diferença é que o Eurico anuncia que comprou, né? Não, o Eurico espalha, esse é o problema. Por isso que não dá para se engavetar. Olha aqui, ó, o Vasco vai focar no Campeonato Brasileiro. Que mínima que seja a chance, se ele tiver que poupar alguém, ele vai poupar na Copa do Brasil. Não adianta ser campeão da Copa do Brasil e jogar a segunda divisão. Tá, mas o Vasco é o contrário. Não, mas é São Paulo, Santos. Desculpa. Eu não sei se o Internacional passa. Inter e Grêmio. Tá forçando, dando uma fome. Eu não sei. Acho que olha, o segundo jogo lá vai ser um inferno. Eu acho que o segundo jogo lá vai de Muraldinos, vocês, hein? Belo. Todo mundo deu opinião. Tudo demagogo e populista. Tá bem. O Meneghetti disse que não passa. Não, estou falando de vocês três. Não, mas Meneghetti qual é o O Meneghetti está sempre certo. Comentar coisas esdrúxulas é que é o bacana. Ser Muraldino, tá bem. É que o Ribeiro está baseado no passado dos jogadores, que já muitas vezes me contagiou e me contaminou. Inclusive na escalação da seleção ideal, seleção brasileira, que é aquele monte de velhos. Mas alguns, o Renato Augusto está aí. Né? O problema todo do Fluminense é saber se esses caras um dia voltarão a ser. O Ronaldinho. O Ribeiro está sendo preparado por quem? Pelo Anderson Moreira, que foi demitido? Quem é que preparou o Ronaldinho pela briga dele quando abandonou os companheiros no Maracanã, ficou sabendo que ia ficar na reserva, deitou o cabelo? O Grêmio não pode pensar assim, tá? Mas eu acho que o Grêmio é o mais certo nas semifinais das 4 partidas, vamos ser o mais certo classificado. Mais que o Santos?
mais que o Santos. O Grêmio não pode pensar assim. Acho que o Grêmio não tem os direitos de pensar assim. Porque daqui a pouco vai lá, perde o primeiro jogo por 2-0, vira um pandemônio a partir de volta aqui. Eu acho que é o Santos. Eu acho que é o Santos. O mais certo. Eu acho que o mais favorito certo é o de Santos. todos esses é o Santos. Inclusive para ganhar o torneio. Eu acho que o Grêmio pegou um adversário assim, ó. Dizer Inter ou Grêmio. Acho que o Grêmio pegou um adversário que está cambalhando. O Grêmio é mais certo. O Grêmio é o mais certo de todos. Como é que é a frase que tu diz, Chico? Não é desencarna, como é que é aquela? Me erra. Não, é analista de opinião. Tu dá a tua opinião, ele comenta a tua opinião. É bacana. Não, mas ao menos ele deixa tu completar a tua opinião, né? Já evoluiu bastante. Vocês têm que. Eu nunca deixo vocês no vácuo. Vamos lá, Cadu. Tem interatividade aí? Sim. Vamos ver. Vamos lá então. Ele ficou esperando a frase, Meneghete. Ó, falar agora do Renato Augusto, ó, o Wellington tá dizendo aqui, ó, hoje o melhor jogador do Corinthians é o Renato Augusto e por isso também merece aí uma vaga na seleção, já que estava falando aí de seleção brasileira, o Rec estava falando. O Ricardo tá dizendo que concorda com o Ribeiro em relação ao D'Alessandro. O D'Alessandro não joga bem faz tempo e só tá armando contra-ataque para o adversário, opinião do Ricardo. Já o Marco Antônio, ele repete aqui dizendo que o Ribeiro não é dizendo para o Ribeiro que o D'Alessandro não é uma dependência do Inter, ele é apenas a consciência do nível diferenciado do jogador, que é o D'Alessandro, que é o melhor camisa 10 do Brasil. E o Rafael também falando sobre o D'Alessandro, está dizendo que ele é um dos maiores jogadores que já passaram pelo Internacional. Uma pena não conseguirmos outro jogador guerreiro como ele, é o que está dizendo o Rafael. Registra logo, Cadu. Olha só, Juliano e Maicon estão falando sobre esse confronto com o Fluminense amanhã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense não vem num momento bom em termos de confiança no Campeonato Brasileiro. Teve a troca de treinador e eles têm uma motivação especial para esse jogo, por se tratar de outra competição, por jogar dentro de casa, por querer reverter uma situação que é adversa. Então a gente está muito bem preparado, vamos estudar muito bem a equipe do Fluminense, descansar bastante nesses dias, ajustar os últimos detalhes, porque a gente sabe que o primeiro jogo ele é importante. Não é o que define o resultado, mas ele influencia diretamente no segundo jogo. Se a gente entrar mole, eles fazem o resultado lá e depois para recuperar aqui é mais difícil. Então a gente tem que ser inteligente, jogar da maneira que a gente vem jogando, né? Tanto dentro de casa como fora, impor o nosso ritmo, né? Eles estão num momento complicado, mas é uma bela oportunidade para poder dar a volta por cima. Tá certo, Juliano. O primeiro jogo tem referência direta com o segundo do ponto de vista do comportamento das equipes. O Grêmio pode matar o Fluminense lá e para isso basta empatar o jogo. Acho que se empatar com gols, então já praticamente mata. E se ganhar o jogo, então já torna amistosa a segunda partida aqui. Mas o Grêmio perdendo o jogo lá por uma diferença que seria para mim uma zebra, um 2-0, ou até um 2-1 mesmo, e deixaria o Grêmio muito vivo, pelo menos deixaria o Fluminense vivo na Copa do Brasil. Por isso que é importante o Grêmio, acho que já matar agora, entendeu? Não dá chance para encorpar. Não dá chance do Eduardo Batista ajustar o time. Ele começou mal, mas ele começou 2 dias depois. Perdeu a Ponte Preta, entrando na quinta-feira, jogando no sábado. Agora, sensacional foi a declaração do Eduardo Batista. Eu até brinquei na rádio Bandeirantes que eu olho para ele e agora lembro do pai dele. Eu tenho ética, eu faço trabalho a longo prazo, eu não abandono a barca. 2 dias depois eu estou com o Fluminense. Aliás, o Nelsinho fez algo parecido no Inter quando foi pro Corinthians, né? E na Ponte Preta ele repetiu. Chegou lá dizendo que finalmente estava treinando um clube grande. Na Ponte Preta foi pior ainda. O Fluminense está muito mal, Não posso perder a chance de treinar o Corinthians. O Fluminense está muito mal. O Fluminense em 3 jogos em casa, nesse retorno do Brasileiro, perdeu os 13. Não fez 1 ponto. Eu acho mais ainda periga para o Grêmio. Torna o jogo... Eu vou te apresentar alguns pontos que mostram que o jogo é mais perigoso para o Grêmio. Centroavante, jejum de gols. Não faz mais gols. O que também é perigoso para o Grêmio. Dificuldade de repetir o time pelo número de lesão. O melhor jogador não está jogando. Não está jogando o melhor jogador. Além disso, pressão da torcida. Os caras invadiram o treino lá. E o fato de 3 jogos... O Fluminense teve 76% de aproveitamento. Pior para o Grêmio. Brincadeira, não fez Qual é a lógica, Ribeiro? Me explica. A lógica do Fluminense. A lógica é que o Fluminense, como já está desviado no Campeonato Brasileiro, vai focar tudo na Copa do Brasil. Tá? E todos os elementos citados pelo Danielzinho, eles só colocam pressão para o Fluminense incomodar o Grêmio. Olha, eu vi o Fluminense pressionado contra a Ponte. Inclusive o Ronaldinho Gaúcho. Quero te lembrar que o Fluminense já foi rebaixado. Já jogou a Série C do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado para a Série C. O Grêmio também. Está apenas... Para a Série C não. Aí é uma questão de informação. Não, o Grêmio já foi rebaixado 2 vezes. Eu quero te dizer que o Fluminense está apenas a 3 pontos do rebaixamento. Sim. E tu fala em rebar, lá no Fluminense, fala em rebar, os caras já ficam apavorados. Porque foi rebaixado já.
Entendeu? O time jogou a Série C. Então, tu não pode desconsiderar que o Fluminense está com a corda no pescoço. E não está focado na Copa do Brasil, onde ele sabe que ele vai ter vida curta. Se desse uma hecatombe e ele eliminasse o Grêmio, ele vai cair fora depois pro Palmeiras ou pro Internacional. Vai ser eliminado, ele não vai ganhar a Copa do Brasil. Vai jogar pro Inter a semifinal. O Fluminense pega o Goiás no Campeonato Brasileiro, hein? E está a 3 pontos na zona de rebaixamento. Eu acho até, Meneghetti, que a tendência, embora eu tenha dito que o Santos ele me parece o mais favorito de todos, eu acho que a tendência é o Grêmio ganhar o jogo lá no Rio. Do Fluminense. Acho que a tendência é o Grêmio ganhar. Pelos jogos que o Grêmio vem fazendo, tem duas possibilidades de ganhar. Na comparação com esse Grêmio vai querer ganhar. Eu não sei se o Grêmio vai ter uma tese riberiana de superestimar esse Fluminense e se contentar com um empate 1-1, por exemplo, que é um resultado espetacular na Copa do Brasil. O Grêmio está jogando melhor fora de Pois casa. é, o Grêmio não fez isso com o Santos na Vila. O Grêmio foi lá, não superestimou o Santos Copa na Vila do e tal, foi lá e ganhou. Eu acho que poderia acontecer isso se o Fluminense saísse muito para cima, desesperado. E o Fluminense não vai fazer, porque sabe que não tem bola. O Fluminense joga no contra-ataque. Vai jogar, fazer 1-0 e segurar. Agora, para ficar um pouquinho do lado do Ribeiro, os 4-1 que o Fluminense tomou do Palmeiras poderia ter saído ganhando porque errou um pênalti. Fred errou um pênalti. Ontem à noite ele arrumou um comparsa, o Ribeiro, mas um leve, só num ponto. Porque o Cristo agora do Grêmio, que é o goleiro, e tá mal mesmo, tá mal. Aí, ontem à noite, Ribeiro Neto e Zé do Pinheiro narraram os gols do Fluminense. É pior. É pior do que achar que o Fluminense vai passar. Atenção, bola alçada na área, Fred, gol! Thiago não chega. Quem que fez isso? O Ribeiro e o Zé Alto. Como é que é? Eu fiz um cenário, entendeu? da minha preocupação. Mas, olha, vocês se superaram na aceitação. A bandeira do Inter, Não, o Fluminense vai alçar a bola na área, acho que da pequena área sua lá. Barbaridade. Tô certo ou tô errado? Não, Ribeiro, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas ontem à noite o Zé Aldo concordou nesse quesito do goleiro, porque ele também se assustou com a tese do Ribeiro. O Zé Aldo veio aqui e encerrou a carreira do Thiago ontem aqui. Não, ele tá. Impressionante. O Zé Aldo tá possuído com o Pelo amor de Deus. Eu queria que o Cadu nos falasse sobre, não tem pegadinha, Cadu, fica tranquilo aí. Sobre essa questão do Maicon que pediu pro São Paulo para ficar no Grêmio, né? Isso, Meneghetti, o contrato do Maicon com o Grêmio é de empréstimo, é só até o final do ano. E como o Maicon saiu do São Paulo com uma situação muito desgastada com a torcida, e como já está chegando no final do ano também, o Grêmio já estava começando a ver como é que poderia ficar para fazer o Maicon permanecer no Grêmio e usando como trunfo a própria vontade do jogador, que se manifestou dizendo que já falou com o São Paulo, já falou com a presidência do São Paulo, já falou com o técnico Juan Carlos Osório, dizendo que quer permanecer no Grêmio. Mesmo que o Osório lá no São Paulo queira, já esteja planejando o retorno do Maicon para o São Paulo em 2016, o Maicon quer ficar no Grêmio, está gostando de jogar no Grêmio e quer permanecer, mesmo que o contrato termine já em dezembro desse ano. Eu acho que tem um aspecto que pode ajudar o Grêmio. Se o São Paulo, eu não sei se isso vai acontecer, é uma possibilidade, né, não for para a Libertadores no próximo ano. Se não me engano, o presidente Bozan disse na Rádio Bandeirantes, no microfone do Bruno Ravazoli, que o passe dele custa 9 milhões de reais. Isso. E no dia da apresentação do Júnior Chávari, como coordenador das divisões de base do Grêmio, de novo o presidente salientou que o Grêmio não vai fazer loucuras. Mas ao mesmo de 30 anos, né? Mas ao mesmo tempo o presidente disse que ele vai fazer de tudo para manter o mesmo elenco para o ano que vem. Ele vai, todos esses jogadores com contrato de empréstimo e tal, ele já vai é fazer. Um bom investimento. O Pedro Jeromel, por exemplo, o Grêmio já se antecipou, o próprio Roger, que é o treinador. E o Maicon, antes que o Ribeiro desmereça o valor do Maicon, o Maicon esteve aqui e disse que o passe foi fixado de uma forma muito exorbitante. E que ele tentaria, junto ao São Paulo, negociar para que esse valor baixasse, porque ele não tem mais clima para retornar. Ele quer ficar aqui. E esse valor, de repente, possa ser negociado. Esse é o ponto favorável do Grêmio, tá? Porque daqui a pouco o jogador, quando finca o pé e quer ir embora, ele sai. E ele fincou o pé aqui, disse que não quer voltar. Claro, o do São Paulo meteu uma vaia dele lá, ele tá meio... Claro que o São Paulo quer ser ressarcido, né? Daqui a pouco envolvendo algum jogador, enfim, não sei. Acho que a gente vai ter dificuldade nesse jogador se o São Paulo for para a Libertadores da América, porque o São Paulo mínimo vai ter que fazer caixa para contratar outros jogadores e vai ter dificuldade no Luan. E aí o Grêmio estando na Libertadores, eu acho que o Luan poderia ficar pelo menos até a Libertadores. Porque a janela forte, a europeia, a gente sabe é em agosto. Julho e agosto. Então não é no final do ano. A sede vai ser grande. Mas o Luan vai ser assediado. Ao final o grande expoente que tem o Grêmio hoje e é um dos expoentes do futebol brasileiro. Então pode ser que o Grêmio tenha que vender um Wallace de repente ali para fazer caixa. Mas é por um valor muito menor. Agora, ver a filosofia dos dois presidentes como são antagônicas. O presidente do Grêmio, Romildo,
investiu mais nos jovens e tal, para ficar com um pedaço maior dos jogadores. E o presidente Pífero ratificou o que ele já tinha dito outras vezes, que quando vende, o Inter melhora o time. É difícil de entender isso, porque depende. Se tivesse vendido Dourado, Valdívia, teria conseguido reconstruir o time com as 7 contratações que fez? Não, né? Não. Então, o jovem, ele tem que ter um valor alto. Para vender, tem que vender muito bem. Tem que ter competência para remontar o time, né? Porque as outras vezes... Tem competência, né? O Inter vendeu o Pato caro. O Inter vendeu o Oscar caro. O Inter vendeu o Luiz Adriano, mais ou menos, mas o Luiz Adriano era o reserva. Para Luiz Adriano foi um bom valor. 7 milhões. O Inter vendeu o Fred caríssimo. O Tyson por 7. O Fred o Fred foi bem vendido. Agora, se for para vender a qualquer preço, vender o Valdívia, por exemplo, barato, não dá. Vender o Dourado barato, não dá. E vender o Luan no Grêmio barato, não dá. Que não consegue um Luan toda hora. Mesmo com o Chávari aí, que conseguiu trazer bons jogadores. Aliás, eu fiquei sabendo que o pacotão do Juventude foi assinado por ele, né? Ele foi o responsável pelo pacotão do Juventude. Trabalhista? Foi na verdade ele não fechou o negócio, mas ele é que indicou os jogadores. Né? Ele é que observou e indicou os jogadores. E nós estamos vivendo um momento na economia em que o real está extremamente desvalorizado, né? Aliás, hoje o dólar bateu um recorde histórico do plano real, acima de R$4, puxa o euro também, né? E lá em São Paulo, aí tem uma outra questão, né? Porque tem o lado bom na venda, né? Por exemplo, quando vem uma proposta de 20 milhões de euros hoje... Já dá 100 milhões. 100 milhões de reais. Antigamente não era isso, era 40, 50, enfim. E agora tem os salários também, que a gente já falou aqui. Eu acho que o aumento do dólar vai diminuir o impacto da minha barrigada do Dourado, que os caras acham que é barrigada. 20 milhões é merece. É isso. Eu só tenho o D'Alessandro com problema de... Não, o Vitório Pífero disse que estava resolvido. Não é mais só o D'Alessandro? Só o D'Alessandro. O Palmeiras... Todos os estrangeiros ganham em dólar. Tu imagina o pepino agora. E a possibilidade de contratar também, porque o preço do Rafael Marques é em dólar. Ele não deve ficar no final do ano, deve sair no final do ano. Ô Chico, como é que é essa história de um empresário que quer organizar um torneio paralelo a tudo que nós temos já no nosso calendário apertadíssimo? Pois é, o Ricardo Silva, que é um empresário de futebol, ele quer organizar uma competição chamada Competição das Américas, assim, reúne clubes da América do Sul, América Central e América do Norte. São 64 equipes que seria disputado paralela à Libertadores, imagino eu que não dos participantes da Libertadores, o que enfraqueceria isso a competição, e ele quer dar como premiação 500 milhões de dólares para o campeão. Não sei se isso vai ter andamento. Mas com que data? Pois é, porque ele teria, se for paralela à Libertadores, teria que ser dos que não participam. Se não participam, seria os mesmos participantes da Copa Sul-Americana, por exemplo, que é uma competição hoje que está bem enfraquecida, né? Tem aí a chamada segunda linha dos clubes da América do Sul. A Conmebol fez a Sul-Americana perder prestígio. Verdade. A competição, embora tenha conquistado uma vaga para a Libertadores, não se manteve... Ela ficou uma competição. Ela democratizou demais. É menor. E a ideia desse empresário, claro, né, é juntar as equipes, os clubes da CONCACAF e da Major Soccer League, que tem um grande poder de investimento. Deixa eu te falar uma coisa. Aí é que com esse dinheiro todo, ele pega umas TVs e alguns dirigentes e está feito o torneio. Pode ter certeza. Simples assim. Não, tá feito o torneio para jogar quando? É o interesse, o Meneghetti, o dinheiro manda em tudo. Mas aí tu tem que convencer, não a FIFA apenas, né, mas todas essas confederações. Aí o dinheiro. A Conmebol vai abrir mão da Libertadores? Não vai abrir, ele vai construir alguma coisa. Não, mas aí, Ribeiro, aí seria o surgimento definitivo das ligas. Ligas internacionais que combateriam a Sul-Americana, a FIFA, a Liga da América do Norte. Estamos falando de viagem para os Estados Unidos para a América Central, gente. Para aí. Não sei em que calendário. O time vai jogar o Campeonato Brasileiro e tem que jogar na Nicarágua. Daí vão se licenciar das confederações? Como é que vão disputar? Jogar com o Toronto lá no Canadá? E aí a CBF vai autorizar, a Sul-Americana vai autorizar, a FIFA vai autorizar? É uma ideia, óbvio, é uma ideia, mas acho meio maluca. Eu acho que é meio riberiano. Megalomania. Pagando a multa do Marinho, ele consegue. Opa. 40 milhões de reais. Uma multa de quem? Do Marinho, do José Maria Marinho. Que é 40 milhões de reais para... Ou seja, se pagar ele está isento, entendeu? É do dinheiro, cara. Se pagar ele está isento, bacana tudo. É tudo dinheiro. Foi aí a briga da Rússia com os Estados Unidos, perguntando onde é que entra os Estados Unidos nessa discussão.
Por que os Estados Unidos estão atravessando o negócio, querendo moralizar o troço? Agora está explicado. Moralizar com 40 milhões. 40 milhões. 40 milhões a CBF tem dinheiro para pagar. Tem. Só que é a CBF que tem que pagar essa conta? É a CBF que tem que pagar, fica desmoralizada, né? Óbvio. Se a CBF pagar... Aí depois não sobra para dizer não temos investimento na arbitragem, não podemos ter investimento aqui e ali. Vamos ao intervalo, que a gente volta com mais dos donos da bola aqui na Band. Manuela Ramos e os boleiros nas redes sociais. Vamos acompanhar. Valdívia tem feito muitos gols de videogame na carreira, e ele mostrou como anda treinando. Alisson jantou ontem com os amigos. E Luan comemorou o aniversário dos companheiros Jeromel e Maicon. Barcos compartilhou um momento seu pelo clube chinês. De argentino para argentinos. Lembra a falta duríssima que o Tevez fez em Ezequiel Han? Pois é, ontem ele foi operado e o craque do Boca foi visitá-lo no hospital. E eles não podem faltar. Alan Ruiz e Carol Portaluppi, a filha do Renato. Ele está jogando aonde, afinal, hein? Tá no São Lourenço? Parece que estava no Colón. Ele é também intenso nas redes sociais, Opa. né? Mas pelo menos dessa vez ele não citou o Grêmio, né? Ele sempre é uma paixão, uma loucura. Colón, é. Colón. Ele é interessante, quando ele saiu do Grêmio, ele torceu pro Grêmio. Quando ele estava no Grêmio, ele torcia pro São Lourenço. Aí eu falo, a torcida do Grêmio fica brava comigo. Não, Ainda deu entrevista dizendo que torceu pro São Lourenço. Nesse momento, mas tu já gosto tá é gosto, né? Já está tomando pau, Daniel. Nesse momento. Mas eu estou satisfeito porque a vinda do Roger, ela reconstruiu a autoestima do Grêmio a ponto de que o torcedor aos pouquinhos vai esquecendo o Alan Ruiz. Porque nós terminamos o ano passado como o Alan Ruiz como o último grande ídolo da história do Grêmio, né? Por ter jogado 12 minutos e ter vencido um Grenal de 4-1. Pois veio um Grenal de 5-0 esse ano, o torcedor esqueceu o Alan Ruiz, de vez. Mas tem uma bronca pessoal do Alan Ruiz. Não, mas não é. O Ribeiro com o argentino e tu com o outro. Mas esse jejum de A única diferença é que o Ribeiro tem bronca com o argentino que é craque, tu com o argentino que é meia boca. É que esse jejum de títulos e de ídolos fez com que a torcida reverenciasse uns gringos meia boca, só que fala espanhol. O Herrera dava rasteira na bandeirinha de escanteio, dá até hoje, né, no Vasco, né? E a torcida enlouquecia. Ele dava prejuízo, era para a federação, porque ele arrancava uma bandeirinha por jogo. Então as melenas do Max Lopes. Mas esse eu gostava de ver jogar. Esse tinha grife, esse tinha glamour, esse metia gol, esse era bacana. Não é esse diretor da bola que está dizendo. Não, mas ele é... Um cabelo comprido e uma língua espanhola, torcida fica enlouquecida. O Max Rodrigues está com a barriga maior que a do Ribeiro Neto. Trouxe Max Lopes totalmente fora de forma. Eu vi ele jogar esse ano uma partida. Impressionante. Ele perdeu a mulher para um parceiro de clube, né? Perdeu. Amigo particular. Foi pro apoio e tomou a bola nas costas. Só quero dizer pra ti, particular. Danielzinho, saíram juntos. Eu não sou barrigudo, tá? Eu estou em perfeita forma física, entendeu? E eu estou quase agora, além de ser Richard Gere, eu estou quase um Brad Pitt dos Pampas. Então, menos, tá? E o Diego Forlan foi casado com a Zaira Nara, que era a irmã da Wanda Nara. É mesmo, cara. Tu vê que coisa interessante isso, né? Não, se tu visse a foto, tu saberia que é bem interessante. Esse que o Chico falou é verdadeiro, desse resgate de autoestima que o Roger construiu. E o curioso é que o Roger tem uma personalidade que não é a personalidade do chutador de porta, do Renato Portaluppi. Pô, o Renato, cada vez que volta pro Grêmio, quando ele entra na arena, ou antes no Olímpico, entrava, já tinha lá 10 mil torcedores, ele já ia, o torcedor aplaudia, já era uma energia. E o Roger conseguiu isso de forma silenciosa, ao seu estilo, com vitórias importantes, trabalhando, e construiu um ambiente favorável ao seu redor. É que ele foi muito competente ao enxergar o cenário, especialmente dos jovens, que precisavam de um pai, não de um, de um professor com aquelas, como é que se chamava aquelas coisas que batiam antigamente na mão? Palmatória. Palmatória, alguma coisa assim. E ele viu isso aí, e ele fez isso e conseguiu louros com essa atitude muito inteligente, perspicaz, mas não foi só isso, conseguiu enxergar. Não foi só isso. Tu imagina o vestiário, Ribeiro, no primeiro contato dele. Porque tá 3 minutos. Opa! Então, entendeu? Eu tô falando aqui.
Estou falando aqui. Então ele conseguiu, né, com muita competência, pode focar em mim aqui, não tem problema. Então ele conseguiu, né, conseguiu visualizar isso tudo, e aí depois, com muito trabalho, com estratégia, entendeu, o Chico Garcia? Eu acho que ele fez, o mais importante que isso foi o ajuste tático da equipe também. Sim. E o Roger não inventou a roda para isso. Ele foi ajustando o time, colocando cada um na sua posição. E ele puxou também os veteranos para si. O Edinho, que é um ajustador de vestiário, ele viu lá e todo mundo dizendo, pô, traz esse cara pro nosso lado. E o Douglas Edinho cresceu com ele, nunca falou mal do Grêmio, nunca falou mal do Filipão, o Edinho. Mostrou que tinha caráter mesmo na adversidade, estava lá indo pescar. O Roger foi um agregador. Ele agregou, o Roger agregou. O Juliano, Meneghetti, que desde que chegou aqui, a gente ainda esperava, o Juliano não tinha uma sequência e tal, também física, é verdade, mas ele encontrou, o Roger parece ter encontrado o lugar de cada peça específica dele, né? Do Douglas, do Juliano, do Luan. Ele encontrou a função e o status do Juliano. O Juliano, quando foi contratado pelo Grêmio, foi contratado, eu te ajudo, foi contratado como protagonista. E o Roger soube ver. Não é que ele foi contratado, está errada a tua leitura, não é que ele foi contratado como protagonista. E quando tu contrata jogador deste quilate, e o Juliano não é só operário, quando tu contrata jogador desse investimento, um investimento alto, deste quilate, um campeão da América no rival, é óbvio que nós da imprensa o transformamos em protagonista, não foi o Grêmio que transformou, nós transformamos. Não, e ele não é só operário, viu? Ele não é, ele é um jogador muito funcional, muito útil, mas de muita qualidade. Jogador moderno. De muita qualidade. Ele sentiu muita falta dele contra o Palmeiras. O Juliano não é complemento. Uma outra coisa que o Roger não é complemento. Foi o jogador que o Grêmio mais sentiu falta desses últimos desfalques. Embora o crescimento do Luan, eu acho que a maior evolução do time do Grêmio feita pelo Roger foi o Douglas, né? O Douglas participa de quase todos os gols do Grêmio. O Douglas saiu de uma desconfiança para um cara fundamental. É que ele corre menos, cansa menos, pode jogar. E outra coisa que o Roger terminou, não tem improvisação. Sai o Wallace, entra o Edinho. É isso aí, não inventa. Lateral esquerdo tem o Marcelo, sai, entra o alemãozinho. O Marcelo Hermes. Na direita é o Lucas Ramon, jogando ou não jogando. Mas agora o terceiro vai ter que improvisar. Não tem mas é na necessidade extrema. Parece que joga. Numa necessidade extrema, entendeu? Ele não é de improvisar. E me agrada isso. Acho até que não é que eu sou contra, tenho rejeição à improvisação. Não, ela é uma improvisação em casos extremos. Então, quando ele precisar, ele vai saber fazer. E até o Everton, que surgiu bem, não tirou o lugar do Pedro Rocha, porque ele sabe exatamente o que o Pedro Rocha contribuiu ao longo de toda a trajetória, e nem do Fernandinho. Ele só não conseguiu fazer o Brian Rodrigues jogar bem, né? Mas tentou. Não tem como, tentou até demais. Meu Deus. E eu acho que a insistência dele no Fernandinho como titular desde o início, para mim, é um equívoco. Essa eu concordo com ele. Ou o Pedro Rocha para manter o status, ou então o Bobô. Deu oportunidade ao Fernandinho para tentar mostrar. Mas ele firmou, eu acho que ele firmou como titular. Fernandinho eu acho que o Pedro Rocha é mais importante. Eu também. Fernandinho está cotado para jogar. Né? Fernandinho é bom para segundo tempo. Fernandinho está cotado para jogar. Eu acho que a estratégia desse jogo do Fluminense aí melhor é o Pedro Rocha, pela movimentação. Também acho. Não, mas eu acho que não dá para criticar o Roger por ter tentado apostar no jogador que a gente sabe que tem qualidade. É isso aí. Que não conseguiu ter regularidade no Grêmio ainda, mas que tem qualidade. Tem, claro que tem. Só que eu acho que ele tem uma jogada muito restrita. Ele só cai por um lado, ele tenta fazer a mesma jogada. Será que esse jogo contra o Fluminense não é o jogo para ele, hein? Mas eu prefiro que o Fernandinho entre no segundo tempo para mudar um jogo, pegando o adversário mais cansado e aí apostando nessa jogada. Pela movimentação que tem o Pedro Rocha, eu acho ele mais interessante. Aí tu está equivocado. Para mudar jogo é o Pedro Rocha. Embora eu também concorde que o Pedro Rocha tem que sair jogando. Mas quem muda o jogo é o Pedro Rocha. Por característica. Deixa eu entender. Tu disse que concorda que o Pedro Rocha saia jogando, mas ele é bom para mudar jogo no segundo tempo. Tu não entendeu. Sair na frente, tu não entendeu, eu vou repetir. O Grêmio não vai jogar retrancado. O Fernandinho, por característica, ele não muda jogo nenhum. Entendeu? O Pedro Rocha, por ser veloz, jogador de velocidade, tem características. O Fernandinho não é jogador de velocidade? Não, o Fernandinho não é. O Fernandinho é um jogador carregador de bola. Não, mas o Ribeiro, tu viu o Grenal do 5-0 que aconteceu quando o Fernandinho entrou? Tá bem. Carregador é um jogador de velocidade. Joga com a bola no pé. Mas é um jogador de velocidade, com velocidade. O que o Ribeiro está falando é na comparação um com o outro. O outro é mais velocista. Claro que é. Mas eu acho que ele dá mais alternativas. Ele circula mais. Esse o Pedro Rocha dá mais alternativas também. Ele está dizendo que entre os dois, o de velocidade é o Pedro Rocha. Eu estou discordando dele, os dois são de velocidade. Não é o de velocidade, os dois são de velocidade. Mas o Fernandinho só cai para um lado. O Pedro Rocha acho que circula mais e dá mais opção para o meio. Tá bom, então. O Fernandinho não vai mudar jogo nenhum. Pegando o adversário cansado, sim. Não, aí não dá, Ribeiro. Aí até porque ele tem drible. Avaliar em cima do subedal. Não vai mudar. Não sei se ele não vai mudar. Ele entrou muito bem no Grenal, viu? E ele tem drible que o outro não tem.
E quando se dribla um, já fica o adversário com um a menos, né? Então, se o jogo estiver muito complicado, um driblador às vezes resolve. Eu acho que a vantagem que o Fernandinho tem é que ele tem tamanho de grande jogo, né? Sim, o jogador tem maturidade, malandragem, entendeu? Isso aí. Rodagem. Até para daqui a pouco cavar uma falta e expulsar um jogador do Fluminense. Tem muita confusão, tem gente que acha que ele foi campeão da América com o Atlético Mineiro. Não foi. Ele veio depois. Quem foi campeão da América com o Atlético Mineiro foi o Bernardo. Isso, quando o Bernardo Eu acho que mas ele andou fazendo gol contra o Grêmio aqui, né? Pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, ele fez um gol aqui. Aí sim. Eu acho que ele fez o gol. Ou ele participou de uma jogada e eu acho que ele fez aquela jogada que ele dá um chapéu no lado esquerdo e o Jô faz o gol. Ele não fez o gol, fez a jogada. É isso aí. No Olímpico. Eu acho que ele tem um tamanho maior para esse tipo de enfrentamento de um jogo de quartas de final de Copa do Brasil. Acho que ele pode, na frente de um gol, num lance decisivo, no final da partida, não se intimidar. Eu não estou dizendo que eu transformo o Fernandinho num gênio, num extra classe. Mas na opção, eu entenderia o Roger, entendi quando ele tentou dar a sequência Fernandinho, entenderia se ele apostasse no Fernandinho amanhã. Acho que o problema do Grêmio amanhã é a defesa. Eu também acho. Não é do meio para frente, o Grêmio tem opções ainda. O problema é a parte de trás. Aí é que tá. O outro ponto que é mérito do Roger. O Roger criou as alternativas, né? Como ele recuperou os jovens, hoje ele fez com que o Grêmio passasse a ter banco. Mas pode ter um reserva Então entra só. O Everton, entra bem, entra o Pedro Rocha, né? Entra bem. Mas pode ter um reserva só na defesa, só o Thierry. Porque o goleiro vai jogar. Não está confirmado ainda. Mas o lateral direito é titular. Peraí, o goleiro vai jogar, tu quer dizer o Thiago? Não, vai jogar o Groy. O Groy é dúvida, né? Eu não sei, eu não vou Olha, de cravar o Groy. novo, não vou botar o cara para sair no meio do... Pois é. Mas se for para sair no meio... Mas que torcicolo demorado, né? Eu tô com o torcicolo também aqui, Cabatô. O Marcelo já disse que ele tinha do problema em 2 vértebras. Eu não entendi, estão fazendo uma ironia, ele está machucado, o Ribeiro Chico. Não, tô dizendo que torcicolo não é pra isso. Não. Eu tô com torcicolo aqui. Tô dizendo que tá estranho. Tá estranho. Ninguém tá preocupado com mas é que tá muito tempo, meu. Foi um baita do goleiro do Grêmio, tá machucado, porque ele joga. Eu vou repetir. Tu não consegue expressar bem, Por né? que com o Meneghetti tu não repete a frase que tu faz questão de dizer pra gente? Vocês não entenderam, né? Pega pra ti. Por que tu não insinua o que tu nos ensinou pra ele? Vamos lá, doutor Ribeiro Neto. Meneghetti, eu vou te ajudar então, tá? Eu falei que eu tô com torcicolo, porque foi uma figura, é fácil de entender, é só querer, entendeu? Porque torcicolo é uma coisa fácil, que passa rápido. É evidente que o Grêmio não é só isso. Não existe torcicolo que dure todo esse tempo. 15 dias. Não deu a entender isso ainda. Eu não consegui entender assim. Agora, alguém conseguiu entender assim? Eu repeti para te ajudar a entender. Eu nem ouvi. O que eu quis dizer é que o torcicolo tá estranho, porque o torcicolo geralmente tu recupera de 1, 2 dias. Tu concorda com a minha tese? Obrigado. Eu não ouvi o que tu falou. Mas o torcicolo tu recupera de 1, 2 dias. Tá estranho porque não pode ser só um torcicolo. Problema em 2 aí que tá, deve ter algo mais grave que a gente não tem informação exata aí do que Mas aí o departamento médico do Grêmio está sonegando essa informação. Não sei. Para não criar lá... Pois é, não pode ser algo mas aí simples. passou a impressão para mim, que o departamento médico do Grêmio foi incompetente no jogo em Curitiba. Isso, antecipou. Que avaliou que ele podia jogar e aos 30 minutos ele teve que sair. Mas aí tem o detalhe do jogador, né? De pedir, dizer que tá bem e tal, e aí o departamento, tá bem, se tu tá dizendo que não sente dor... Dor tu não mede, né? É difícil mesmo. Mas ali já tinha salvado o Grêmio, ali foi importante. Aqueles 30 ainda deu minutos tempo de fazer um milagre. Fundamentais. Impressionante. Agora a zaga do Grêmio o Grêmio joga com meio campo titular, deve jogar o Luan e Fernandinho na frente, aí é que a zaga que é Eraso e Rafael Thierry. Até por não ter o Jeromel, né? O Jeromel faz muita falta. Mas eu não tenho achado o Rafael Thierry mal, viu? Eu acho que ele tem dado uma resposta, embora o número pequeno de jogos melhor. Lá numa fogueira. Melhor do que o Bressan. Também acho. Melhor do que o Bressan. Mas eu acho que o Eraso cai, o nível da defesa cai. Mas o Bressan, a gente esperava mais do Bressan nesse retorno, né? Eu não esperava. Por que eu não esperava? Ele não deu certo no Flamengo, porque ele estava mal. Ele saiu do Grêmio aqui como um jogador que quando chamado, quando solicitado, dava uma resposta razoável. Ele está abaixo do razoável. O jogador que foi desprezado pelo Flamengo, queria dar certo? Ele não foi, primeiro que ele não foi desprezado pelo Flamengo. Não foi, se fosse bom, ficava. Por quê? Porque o Grêmio pediu ele de volta. O Eraso não ficou no Flamengo. Exatamente. E é um bom jogador. É o Eraso, né? É um bom jogador. O Bressan pegou a seleção olímpica. Estava bem no Flamengo, só que o Grêmio pediu ele de volta. Seleção não é mais referência para nada. Bem, então nós aqui não somos referência para nada também, Ribeiro. Não. Estou tendo algumas opiniões, tu tá certo. De vez em quando.
Não, o Bressan é um jogador, ele joga muito mais do que ele está jogando agora. A gente já viu ele jogar mais no Flamengo e principalmente no Grêmio. E ele veio e não conseguiu ainda. Não sei se ele teve algum problema de readaptação, não sei se é na parceria que ele não conseguiu se entrosar, mas ele não... O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse Bressan que está aí, Ribeiro, não é o Bressan que nós todos conhecemos. Ele joga mais do que isso. Eu não tenho dúvida disso. Chegou em meia temporada também, tem que ter essa parceria com um grupo, clube, embora já conhecesse. É que não justifica isso, né, Chico? Ele estava dentro do Brasil, ele ficou pouco tempo no Flamengo. Jogador do Grêmio. Pô. Não dá para entender. Eu esperava que ele entrasse, o jogador que tem que entrar e sair jogando com o futebol que a gente conhece dele. Que não é um gênio da bola, também eu digo, não é um craque, mas é um bom zagueiro. Ele foi titular, antes de sair do Grêmio, ele foi titular em algumas partidas. Por falar aí pro Flamengo, o drible que tomou o Pará do Dátolo, isso vai passar a vida inteira. Daqui 30 anos. Por que vai passar? Porque o Dátolo fez o gol, né? Porque se aquela bola não entra, fica só o drible, né? O azar do Pará foi esse, né? É um drible de futsal, né? Um drible de futsal. Aliás, esse foi um projeto do Luxemburgo que deu certo. Qual? Levou o Pará pro Flamengo. Deu certo pro Grêmio. Claro, óbvio. O Pará... Já voltamos com os donos da bola aqui, meu caro. Família. Luiz Carlos Reck na marca do pênalti, pergunta do telespectador Vinícius Nunes, de Pelotas. Um abraço, Vinícius, e a toda a comunidade pelotense. O que é mais chato? Nadar, ele botou aqui, ó, nadar de chinelo na Lagoa Vermelha ou aguentar o Ribeiro Neto no apito e nos donos da bola? Com certeza o Ribeiro Neto no apito e nos donos da bola. Eu agradeço. Nadar de chinelo é prazer. Mas o pior é tu aguentar o Ribeiro no apito, final nos donos da bola e de chinelo. Não, mas nadar de chinelo na Lagoa Vermelha só me dá prazer. O interessante é que as perguntas sempre são para os outros, mas sempre me incluem. Eu fico muito feliz aí. Agradeço ao Vinícius. Eu me preocuparia. Parabéns. Eu me preocuparia, mas fica feliz. Correto é ficar preocupado. Eu estou numa fase de que fale de mim, não importa. Voltaremos amanhã, 1h da tarde. Tchau.